rituais para vocês. Olha só, você achou que não? Você pode criar uma seita ou você pode usar só os rituais para elfos, ok? Se você criar a seita, ela é a Yondore Audalie, os Filhos da Natureza, e eu uso esses rituais para os elfos do Eras, tá? Então, vem junto do pacote. Se você é nascido elfo ou meio elfo, você pode ter acesso a esses rituais e fazer nos momentos designados, tá bom? Como é que funciona? Os elfos no cenário, então se você não está usando os elfos como eu vou falar aqui, você pode fazer essa seita, tá? Os elfos do cenário, eles são ligados aos espíritos da natureza. Eles têm as divindades deles, mas, mais do que as divindades, eles seguem espíritos. Que espíritos? Todos os espíritos de fenômenos na natureza, de estação do ano, de vontades e sentimentos, tudo isso pode ser personificado e eles seguem de alguma maneira. Então eles não falam assim, eu sou um devoto da alegria. Não, ele pode ser um cara alegre. Ele pode ter devoção para a alegria, mas ele não segue como se fosse uma divindade. Ele segue todos, tá? Então, assim, quando você tem esse tipo de situação, você tem os elfos, você vai ter uma série de rituais que ele faz durante a vida, em determinados momentos, que vão auxiliar ou a ele ou a sua comunidade de alguma maneira. Então não estamos falando de rituais malignos e tudo mais, nem de uma seita maligna. Estamos falando de uma seita porque ela não é uma religião. E como é que vai funcionar aqui? Como é que são esses rituais? Para começar, um dos principais rituais que tem é o rito do nascimento do rei. O rito do nascimento do rei, ele acontece no primeiro dia do ano, que é na entrada da primavera, tá? Então ele é em homenagem ao maior deus élfico, o deus élfico mais importante que você tiver no cenário. E ele é feito no primeiro dia. Quando tiver a mudança mesmo, o solstício, você faz. Ele deve durar de 24 a 48 horas e vai ser uma espécie de festival. Dança, comida, cânticos, jogos, artes, o que você quiser utilizar. Se você for um elfo ou que está afastado da sua comunidade, eles podem fazer uma menção, uma honra a esse festival usando vestimentas apropriadas, mais cerimoniais, ou participar de atividades que relacionam-se às festividades. Então é assim, nós estamos lá, voltamos de uma dungeon aqui e o elfo tá querendo festar, cara. O elfo tá querendo festar. Essa noite o elfo vai gastar dinheiro e vai festar. Por quê? Porque tá no dia do rito. Então ele sente a necessidade de fazer. E o que dá esse rito? O rito dá um dia de sorte pra pessoa. Ele participa desse dia, desses 2 dias, e ele vai ter um dia de sorte para ele. Você pode negociar com o jogador, permitindo que esse dia seja o dia seguinte, ou permitindo que esse dia fique ali. Quando ele acordar e falar assim, hoje vai ser meu dia de sorte. Então ele vai ter as benesses disso daí. Agora, você tem que fazer com que este evento se incorpore ao jogo, que ele faça diferença. Que senão não tem sentido de um cara, simplesmente vou fazer o ritual ali então, e depois vou ganhar meu dia de sorte, tá? Não funciona assim. Um segundo, o rito do nascimento. Esse rito do nascimento ele acontece quando nasce o elfo. Quando nasce o elfo, os pais recebem visitas de amigos, de pessoas que lhe têm respeito e tudo mais. E essas visitas devem levar presentes. Quando vão receber essas pessoas, cantam-se músicas, fazem-se bênçãos sobre o recém-nascido, pedidos de bênção, né? Geralmente, eu adoto assim, eu coloquei na regra assim, isso é opcional, mas cada participante perde 1 ponto de constituição. E esse ponto de constituição vai demorar um pouquinho, é temporário a perda, mas vai demorar um pouquinho para ser recuperado. E quando eles participam disso, logicamente, quem conduz isso é um religioso, eles estão dando forças vitais para o bebê recém-nascido. E é por isso que as crianças élficas que passam por esse rito são incrivelmente resistentes a qualquer doença natural.
Então é difícil você ver elfo doente, principalmente na infância, porque eles estão protegidos pelo rito do nascimento. Então, se é uma comunidade unida, eles vão fazer com que uma cidade inteira élfica faça toda a comemoração, cada um na sua casa, se for o caso. Os mais próximos vão lá, mas cada um na sua casa eles vão fazer todo o processo para que isso daí permita que aquela criança não seja afetada por algum infortúnio. O rito da maioridade. Isso aqui já não é um rito mágico, isso aqui é um rito social. Então, ao sair da idade da adolescência, tipo, ele vai chegar na idade adulta, vão falar que é os nossos 18 anos. Fez 18 anos, inicia o que no sistema chama de Nernê. Nernê é o período de escolha. Ele vai ter um ano para escolher o caminho dele. Então ele pode escolher o mestre que ele quiser para aprender qualquer coisa dentro da comunidade dele. Ele vai se empenhar no que ele quiser. Ninguém pode proibir um elfo no Nernê de aprender alguma coisa. Pode ser magia, pode ser batalha, pode ser um ofício, pode ser uma arte, qualquer coisa que ele quiser. Quando terminar o ano, ele vai ter uma escolha. Ele pode ser um arco ou ele pode ser uma flecha. Ele vai escolher. Se ele escolher ser o arco, ele decidiu ficar na comunidade. E ele vai fazer parte daquela comunidade, assumindo uma função. Terminar os estudos que ele continuou ou pegar outra para estudar e a partir daí desenvolver sua tarefa dentro da cidade, do reino élfico. Se ele decidir ser a flecha, ele vai vazar, cara. Ele vai ter que ir para o mundo e aprender coisas no mundo do jeito que der, para que ele, quando se voltar, se ele quiser voltar, ele traga coisas novas para a comunidade dele. E aí ele vai chegar e vai falar assim, ó, eu sou viajante e tudo mais, e vai voltar. Quando ele tem essa decisão de ser arco ou flecha, ele avisa pra galera lá, os anciões vão fazer uma cerimônia para anunciar para todo mundo qual que é o destino dele. Se ele vai ficar, faze a festa porque ele vai ficar. Se ele vai sair, faze a festa porque ele vai sair. E aí a chance que ele tem de se despedir de todo mundo. Porque nas próximas 48 horas ele tem que vazar e seguir o rumo dele. Então, é importante para a sociedade élfica, porque eles marcam isso como entrada na vida adulta e como você escolheu o seu destino. E se ele sair, quando ele voltar, ele pode voltar e viver na sociedade élfica. Mas é muito difícil que ele consiga alguma posição de destaque lá. Seja como um líder, igual eu coloquei ali, ó, membro de alto escalão de alguma coisa, ele vai ser difícil. Ele pode ser poderoso e pode ter influência, mas ele não vai ter o cargo porque ele decidiu ir para o mundo. Acho que eu coloquei mais uma? Coloquei. E o rito da morte. O rito da morte é um dos ritos mais importantes. Eu me inspirei na cena do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf cai no abismo. Que os elfos fazem aqueles cânticos bonitos e tudo mais, né? Então, assim, ó, ele funciona do mesmo jeito que o rito do nascimento. Quando a morte acontece, ela tem que ser honrada e respeitada. Por quê? Porque a morte faz parte da vida. Então, os vivos têm que se responsabilizar pelo encaminhamento da alma para o mundo dos mortos. Então, faz-se um ritual, tem-se os cânticos, funciona como um velório, mas não precisa ter o corpo ali. Pode juntar, o corpo ficou lá na montanha, nós estamos aqui na cidade, vamos fazer aqui na cidade. Então pode funcionar lá, não precisa ser presencial. E todos eles vão fazer cânticos e preces para rogar proteção para aquela alma. Tá? Não precisa ter um religioso no meio, não precisa ser alguém que seja um sacerdote. Mas tem que ser gente que tenha pelo menos um pouco de conhecimento. Aí você coloca a dificuldade que você achar, coloca a dificuldade mediana para difícil ali, que é uma coisa que não é tão fácil. E tem que ser com pessoas que sejam amigas de verdade dessa pessoa. Então, companheiros, familiares, pessoas que gostem dela, participam e doem essa energia. Depois desses cânticos, que duram algumas horas, a ideia é que esse ritual tenha o efeito, primeiro, de acalmar emoções, ou seja, não vai ter ninguém sofrendo em demasia pela perda, todo mundo vai ficar mais tranquilo, apesar da tristeza, ninguém vai ficar exaltado. E segundo, com a proteção da alma do morto, com exceção se ele for maligno, vai ser praticamente impossível transformar o corpo dele em um morto-vivo ou qualquer magia de invólucro, de comandar mortos.
Então, por isso que e outra coisa, dificilmente eu vejo elfo morto-vivo, né? Então, eu também me baseei nisso. Então, se você participa, se você faz isso, você não consegue trazer um elfo como morto-vivo através de magias ou coisas mais fracas. Tem que ser uma coisa muito poderosa para você quebrar essa proteção. Aquilo que eu comentei quando a gente falou de rituais, sobre como o ritual não precisa ser mágico, né? Tipo assim, eles têm esses efeitos mágicos que você listou ali, mas eles não precisam necessariamente ser originalmente mágicos, né? Nós, como pessoas no mundo real, temos rituais de nascimento, temos rituais de passagem. O baile de debutantes é um ritual de passagem de maioridade. É claro que o conceito de maioridade, quando isso foi criado, era diferente. Era a ideia de a menina vira mulher aos 15 anos. Né? Tipo, então, a lei diz 18. Mas é a apresentação da nova mulher à sociedade. Nós temos um monte de rituais funerários. Né? Poucas coisas são mais ritualísticas do que funerais e velório. Né? Talvez casamentos. Então, você não precisa que eles sejam mágicos, mas no universo de fantasia faz sentido que eles assumam um caráter mágico, um caráter mais espiritualizado, com mais efeitos, etc. Então, assim, dá para você pegar tudo isso aí e pensar, ok, os anões teriam isso? Como é que seria o dos anões? Tipo assim, faz sentido que os anões tenham rituais funerários. Né? Faz sentido que os anões tenham. Talvez eles não tenham um ritual de nascimento, ou talvez o ritual seja completamente diferente, né? Então, no cenário da Federação de Brunchen, eu criei dois ritos de maioridade, que são, um é parecido com da flecha lá que você falou, que é o ritual de uma das famílias de List, que é a família Zesha, eles são conhecidos justamente por serem a família menos xenófoba, de uma cidade extremamente xenófoba. E o ritual de maioridade é justamente que quando eles chegam na maioridade, eles têm que sair da cidade. Eles têm que passar um ano viajando pela federação ou para qualquer outro lugar. Eles têm que passar um ano longe da cidade. Eles têm que passar um ano convivendo com outras pessoas. E essa é a premissa em tese, né? Mas na prática, o que eles estão fazendo é criando uma rede de contatos. Então, assim, o grande trunfo político da família dentro do conselho da cidade é eles serem mais bem relacionados com. Eles terem uma rede de contatos e influência em outras cidades que ajudam com informações e etc., com casos de necessidade. E um dos povos bárbaros, que são os porcos do norte, o ritual deles é basicamente de que quando o cara atinge lá uma maioridade, acho que é os 14 ou 15 anos, quando eu falo cara, assim, qualquer pessoa, homem ou mulher, eles vão sozinhos pra montanha, e é numa região fria pra caralho e tal, não sei o quê, e eles vão com pouquíssimo recurso e eles têm que passar uma semana lá, sozinhos, e eles têm que sobreviver lá sozinhos. E aí, se eles sobrevivem, eles voltam, e aí eles passam pelo ritual que essa é uma tribo que abraçou a licantropia como uma bênção. Então, eles são os porcos do norte porque eles são todos lobos-porco. São todos werebores. Então, quando eles voltam, o ritual de passagem, quando a pessoa consegue sobreviver ao ritual de maioridade, é voltar e ser mordido pelo pai ou pela mãe para poder receber a maldição. Porque a maldição não é genética, né? Tipo, né? Um filho de lobos-porco não é naturalmente, automaticamente lobos-porco. Então eles crescem sem isso. E aí só depois de passar pelo ritual de maioridade, de sobreviver sozinhos, sem as capacidades de lobos-porco, é que eles passam. Então, esse tipo de ritual de maioridade, nascimento e tal, é muito interessante para você construir o lore. Você pode ter um para cada povo, você pode ter povos que tem um e não tem o outro, etc. E você pode atribuir esses caracteres mágicos aí de maneiras muito significativas também. Eras, os anões partilham de uma origem de clã, que pode ser da família ou não. E no clã, ele assume uma função lá dentro, ele assume um título. Quanto mais ele se empenha, maior fica o título.
E esses títulos dão essas habilidades é através do trabalho. Então o ritual dos anões no Eras é através do trabalho.